Era uma igreja lá em Barueri com 60 pessoas. E ele falou para mim, falou, Gumer, liderar uma igreja de célula, como dirigir um carro em alta velocidade. Né? Quando você está andando bem devagar, você pode escolher com calma, né, para onde você vai, mas uma igreja em célula, na visão do MDA, as coisas acontecem rápido. E, de fato, eu peguei essa palavra e Deus tem feito coisas, apesar de nós, tão maravilhosas lá em Barueri. E o Odilon tem sido, para mim, uma grande inspiração. Eu quero dizer isso para ele. Viu? Eu tive o privilégio de viajar com ele, com uma equipe para a África, né, acho que 2 anos atrás, né? E foi tão gostoso, querido, estar com esses irmãos. E uma das características, das marcas que o Espírito Santo tem impresso no coração de líderes que estão se levantando hoje, esse coração humilde, quebrantado, essa disponibilidade de servir, de amar. E eu tenho sido muito servido e amado pelo pastor Odilon, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu tenho aqui também, bem perto de mim, o Luciano Subirá, que está fazendo uma pressão enorme em cima de mim. Antes de eu vir para cá, ele chegou para mim, estava sentado, ele falou, Gumer, tem gente que veio de longe, capricha aí. Eu falei para ele, a sua hora vai chegar. Amém, glória a Jesus. Eu quero dizer também que para mim, uma grande honra estar falando aqui. Eu até falei com a minha esposa está ali, a Márcia, querida, meus filhos, Mateus e Ana Luísa. Eu até falei que eu gosto bastante, sinceramente, eu gosto bastante de falar com pastores. Não que eu tenha experiência ou que eu saiba, é porque por estar pastoreando uma igreja, por estar enfrentando tantos desafios, por já ter errado tanto e ter um desejo tão forte de acertar, eu confesso que eu gosto de falar com pastores. Lá em Barueri a gente tem feito um café de pastores todo mês, na última quinta-feira de cada mês, e tem sido para mim um momento tão poderoso, tão maravilhoso estar junto com vários pastores. Alguns estão aqui nessa conferência. Eu aprendo tanto, eu gosto tanto de estar junto com os irmãos, porque eu tenho uma convicção tão grande no meu coração, irmãos, que nós estamos vivendo o melhor momento da história da igreja. Eu sinto isso tão claro no meu coração, eu tenho visto isso no dia a dia. Porém, esse momento só não é melhor do que os próximos anos que estão por vir, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas através de nós. Então eu me sinto tão privilegiado de fazer parte deste mover, apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar dos obstáculos que muitas vezes nós mesmos colocamos. Eu tenho estado tão feliz, eu nunca fui tão realizado como pessoa e como líder, como eu estou realizado nesses dias, nesses últimos anos, porque Deus tem feito grandes coisas. Isso é maravilhoso. Então eu sei que eu quero aqui animar os pastores que estão aqui pela primeira vez. Quantos estão pela primeira vez ouvindo a respeito do MDA? Por favor. Amém. Temos diversos pastores aqui que estão pela primeira vez ouvindo, alguns já estão caminhando na visão do MDA, mas eu quero dizer para você, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O seu ministério não será mais o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar aqui sobre uma palavra que é uma inquietação no meu coração há alguns anos, desde que nós começamos a viver na visão do MDA, desde 2002, que nós estamos vivendo na visão do MDA. Eu tinha uma inquietação muito grande no meu coração. Indo para Santarém, desde 2001, desde a primeira conferência, ano após ano, todos os anos indo para lá, eu sempre fiquei muito fascinado por aquilo que Deus está fazendo, e sempre quis absorver tudo o que é transmitido lá. E eu confesso que o Odilon deve ter passado por isso, talvez até menos do que eu, porque ele foi antes e pôde grudar já no pastor Eibe, né, no comecinho, e aprender muita coisa. Mas eu senti uma dificuldade muito grande com o método em si, de como fazer, como aplicar. Inclusive na época a gente não tinha acesso à internet, não tinha nenhum material na internet, não tinha nenhuma informação, raras apostilas a respeito da visão do MDA tinham. Eu tinha um contato, na verdade, com os irmãos de Santarém uma vez por ano, quando nós íamos para lá, pegava avião, pagava uma nota de passagem na época, ir para lá, para poder aprender. Mas eu percebi uma coisa, queridos, que muito mais importante do que o método, a metodologia de como fazer, tem algo oculto
na visão do MDA, que eu sempre quis dissecar, descobrir qual que é o segredo, o que está por trás. Porque eu também vi muitos pastores pegando o método da melhor forma possível, aplicando isso e não decolando, e outros pastores conseguindo ir longe dentro da visão do MDA, dentro da visão de célula. Então eu sempre tive essa inquietação, qual que é o segredo, o que está por trás disso? E aí eu comecei a estudar uma palavra sobre esse assunto. Eu me iniciei com os pastores lá em Barueri, isso. Eu ainda estou estudando essa palavra. Eu quero até, se Deus me der graça, até escrever a esse respeito, porque é algo que tem me impactado bastante. É sobre o DNA da visão do MDA, que não está muito relacionado com a metodologia, o como eu faço, mas está relacionado com a motivação, o porquê eu faço. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos atrás de uma visão para fazer a igreja crescer, e nós pegamos um monte de materiais. Não que isso seja errado, nós devemos mesmo pegar muitos materiais. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Estudamos isso, mas é como se nós tirássemos das apostilas, né, e espalhássemos para as pessoas da nossa igreja, a liderança, e começamos a falar, espalhar. Mas uma coisa é essencial, queridos: antes de nós fazermos isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. A palavra tem que fazer um efeito aqui na minha vida. Os princípios têm que fazer um efeito aqui na minha vida. E depois nós tiramos daqui e nós transmitimos de fato para as pessoas. Porque o MDA, aliás, o DNA é muito interessante. Qualquer um pode imitar gato. Se eu pedisse aqui para você imitar gato, eu tenho certeza que todos aqui conseguiriam muito bem imitar um gato. Mas nós não podemos ser um gato. Não dá para ser um gato. Geneticamente não dá para ser um gato. É até interessante nessa questão da decifração do código genético. Pelo menos dizem os geneticistas que o homem e o rato, o camundongo mais especificamente, a semelhança é 90%. Você sabia disso? Que você é 90% parecido com o camundongo? Os 10% fazem toda a diferença. Não é interessante isso? Olha para quem está ao outro lado. Você vê alguma semelhança? Olhando bem, né? Então, queridos, essa questão do DNA, que esse algo escondido dentro do nosso coração, isso faz toda a diferença. Mesmo na igreja local, eu sempre procurei observar, e às vezes você vê um líder de célula que rompe, cresce, multiplica e gera líderes e discipula muito bem, e outro que faz igualzinho, da mesma forma, usando a mesma metodologia, as mesmas coisas, e não sai do lugar. Onde está? Qual que é a diferença? A diferença não está no método. Em Provérbios 4:23, a Bíblia diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. E nós percebemos que Jesus trabalhou muito tempo, 3 anos e meio. Na verdade, não foi para ensinar metodologia para os seus discípulos, porque se fosse, de fato, Jesus teria deixado muitos livros escritos. Mas Jesus não trabalhou para ensinar uma metodologia, mas Jesus trabalhou fundo para transmitir um DNA para o coração dos seus discípulos. Isso era tão forte, tão latente na vida dos discípulos e na igreja primitiva, que nós vemos até quando existiam regras, leis que tentavam barrar o crescimento da igreja, a expansão da igreja, e até regras religiosas impostas pelos próprios discípulos. Nós vemos, é interessante, eu gosto muito de prestar atenção nisso. Em Atos 1:8, Jesus fala para os apóstolos que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí em Atos 8:1, a Bíblia fala que todos, exceto os apóstolos que tinham ouvido essa promessa de Atos 1:8, todos, exceto os apóstolos, foram espalhados por Samaria, por vários lugares. E a Bíblia diz que eles foram com o objetivo: nós não vamos pregar para ninguém, nós só vamos pregar para os judeus. Mas exatamente a partir daí a igreja se expandiu e nasceu a igreja que é, segundo a teologia, a igreja modelo do Novo Testamento, que é a igreja de Antioquia. Os gregos começaram a se converter e de repente os apóstolos souberam da igreja de Antioquia e mandaram Barnabé para lá.
E é tão fascinante